para passar uma parte, irmão Daniel, que ele não está falando lá de fora. Muito bem. O que ele está pedindo para falar, irmãos, é a mais linda obra que o Senhor fez recentemente no meio dos nossos filhos, das nossas crianças. Antes, nós tínhamos que pegar um celular e dar para as crianças, para eles ficarem jogando no momento do culto, para nós termos comunhão no culto. Senão eles ficam quietos. Aí o Senhor foi lá nos nossos anciãos e revelou a eles e promoveu um cultinho em um lugar chamado Espaço Infantil. Dar um desenhinho para ele escrever, falar de uma parte da Bíblia. E hoje vamos falar do nascimento do Senhor Jesus. E vamos pintar, vamos colorir, canta hino, ora. E quando eles voltam para casa, eles voltam sabendo tudo, sabe mais do que a gente. Meu menino sabe hoje Velho Testamento, Novo Testamento. Ele chega e diz, fala do nascimento do Senhor Jesus, Lourenço. Não, o menino Jesus, pai, quando ele era menininho, aí ele andou no meio dos doutores, ele tinha 12 anos, pai, ele ensinava os outros. Onde é que ele aprendeu isso? Naquele cultinho que tem lá no fundo chamado Espaço Infantil. E o que o irmão está pedindo para contar é isso. Eu estava numa prova muito grande, eu era recém-casado, estava numa missão no Nordeste. Eu sou paulista de nascimento, aliás, paranense de nascimento, paulista de criação e baiano de coração. Vivi quase 8 anos da minha vida no sertão da Bahia, lá na região mais quente, mais seca. Mas o Senhor me abençoou espiritualmente grandemente. E meu menino nasceu, quando ele nasceu foi acometido de uma enfermidade neurológica, e perdia o fôlego de vida. E ele ficava roxo, e a gente sacudia, gritava para voltar à vida. E nós fomos no médico, foi no especialista, o especialista condenou e disse assim, infelizmente eu tenho que dizer para vocês a verdade, qualquer momento ele pode falecer no braço de vocês. Não tem o que fazer, vai tomando esses medicamentos, forte, controlado, não demos medicamento, mas não vai criar. Ele vai falecer a qualquer momento, esse fôlego de vida pode não voltar e ele morrer asfixiado internamente por um problema na cabeça. Irmãos, e nós fomos pedir oração, pedimos missão. Eu estava lá na Bahia por causa da música, que o Senhor tinha me colocado essa missão. E tinha uma escolinha de 6 a 10 anos de idade, os meninos, tinha 33 crianças. Aquelas crianças vinham estudar aquela música, estudar a música era aquela barulheira de criança. Segura, espera um pouquinho aqui, espera você, para de brigar. Meu irmão, está puxando meu cabelo, vale. Era uma dificuldade para controlar a criançada. E aí, todos eles estudando a música. 2 meninos começaram a tocar na reunião de jovens, um com um cornet e o outro com um clarinete. E aí, quando terminou a reunião, terminou a escolinha musical naquele dia, ali eu chateado, triste, preocupado e sozinho, meus pais todos em São Paulo, o pai da minha esposa, eu recém-casado e o nosso primeiro filho, 1 ano e pouquinho de casado, menos de 2 anos, e aquela situação. Quando acabou a escolinha musical, os meninos reuniram e disseram, quando a gente tem uma reunião com irmãos. Pois não. Aí eu falei para ouvi-los, disse, olha irmão, a gente, diante da tua prova, nós sentimos de ir lá na tua casa fazer uma visita amanhã. Tá bom, só que é uma visita diferente, viu? Que visita diferente? Nós vamos fazer um cultinho na tua casa. Glória a Deus. Ah, é? Então eu fui falar assim, irmão Valdecir, falei para eles, olha, para fazer um cultinho, vai falar com o cooperador, vai ficar tudo acertado, né? Eu ia falar isso, ele já falou, nós já falamos com o cooperador de jovens já está passado em reunião, está tudo aprovado. Ah, amanhã nós estamos lá às 7h30, tá bom. Falei para minha esposa, Raquel, vamos pegar a cadeira emprestada, porque a criançada está vindo aí e é bastante. Então pegando cadeira, colocamos desse lado eu morava numa casa alugada que tinha uma sala bem grande. E colocamos uma máquina de costura bem no centro assim, que era aquela máquina assim antiga, a dona da casa tinha aquela máquina. E nós colocamos, virou uma tribuninha. Irmão, ficou uma igrejinha de verdade. E começou a chegar menino, menina, e eu olhando assim, a minha esposa falou assim, quem que é o cooperadorzinho? Eu falei, também não sei. Eu estava curioso para saber quem era o cooperadorzinho. Eu sei que eles já estão tudo combinados, nós, os grandão, é que não sabemos, do mundo das crianças. E foi chegando, deu a hora do hino do silêncio, os 2 meninos tocaram o hino do silêncio. E aí eu, sem saber, todo ele sentado, sério. E aí a Raquel, só eu e minha esposa de adulto. E a Raquel disse, quem que é o cooperadorzinho? Eu também não sei.
sério. E o hino do silêncio sendo tocado. Quando acabou o hino do silêncio, entrou um gordinho no corredor da minha casa com uma gravatona vermelha. Eu gostei tanto que até hoje eu uso gravata vermelha. E uma pastona embaixo do braço. Era o filho do cooperador local. Filho de cooperador? Cooperadorzinho é. Quando ele entrou, uma menininha aqui na frente falou assim: gente, faz silêncio que o cooperador chegou. Aí ele chegou assim, sério, gordinho. Os irmãos podem observar que nossos cooperadores, Deus abençoe ele, eles ficam tudo meio fortinho, não fica? Meio gordinho, meio chonchudinho. Esse era a cara de cooperador. Entrou assim, sério, sentou, fez a oração da comunhão, levantou e presidiu o cultinho, num conhecimento, numa idoneidade. Quando chegou na hora da palavra, ele disse: quem Deus revela a palavra, obedece a Deus, e Deus não me trouxe nada. Aí ofereceu para um, para outro, ninguém. Tem, Roberto. Levantava a mão, Deus abençoe. Irmão do céu, eu só ri meio, minha esposa achando tudo engraçado. Aí de repente, meu cunhadinho, que estava passando férias conosco lá na Bahia, em São Paulo, tinha 15 anos de idade. Estava lá e disse: senhora, Deus me revelou a palavra agora. Então vem pregar. Mas eu estou sem paletó. Vai lá pôr o paletó e a gravata, a gente espera. Primeira vez que eu vi isso na vida. Alguém revela a palavra falando: peraí que eu vou buscar o paletó para pregar. Foi lá, colocou o paletó, a gravata e voltou e pregou a palavra. 15 anos de idade. 15 anos depois, o Senhor marcou a vida dele aqui em São Paulo e disse assim: você começou a carreira num cultinho de brincadeira, agora você vai para o cultinho de verdade. Foi confirmado no braço, cooperador oficial. Foi acabar aquele cultinho, o cooperadorzinho levantou as mãos e disse assim: a paz de Deus, sua graça, o seu amor. Aí parou. Aí virou para mim e disse assim: ô irmão Cláudio, sabe o que eu senti agora? Não, eu senti que nós vamos parar de fazer cultinho quando Deus não libertar o teu filho. O irmão concorda? Irmão, aceita da gente voltar? Eu falei: aceito tantas vezes vocês quiserem vir. Porque o médico falou que não vai viver. A criança fala que não vai parar de fazer cultinho enquanto Deus libertar. Vou crer em quem? Vou crer na fé de um inocente. Disse: amanhã a gente volta. Tá bom, amanhã vocês voltam. Aí no dia seguinte voltaram: aumenta as cadeiras porque estamos levando os testemunhadinhos. Aí veio 7 testemunhadinhos. Quando chegou na hora da oração, ele disse assim: irmão, nós vamos clamar a Deus agora, vamos fazer a oração do Pai Nosso coletivamente, e depois nós vamos ficar uns 5 minutos clamando a Deus. Sabe quando a gente fica clamando a Deus pelos dons? Eles estavam clamando a Deus por uma libertação. Então, só clamando: Senhor, faz uma obra. Senhor, nós te fazemos voto. E outro gritava aqui, outro gritava ali. Aquela gritaria dentro de casa, aquele monte de criança. Os testemunhadinhos não sabem a nossa linguagem, mas falava também: cura, Jesus! Clamava também. Quando terminou a oração, levantou. Aí ele tirou um papel assim, do bolso. Disse assim: queridos irmãos, como Deus preparou esse cultinho, e nós não vamos parar de fazer quando Deus não fizer uma obra nessa casa para o servo de Deus. Então, nós estivemos reunidos para apresentar o ministério do cultinho, porque não pode ter um culto sem ter um ministério. Então, Deus preparou para auxiliar de jovens a Nadilza, aquela menininha que falou que o cooperador estava chegando. Ela veio aqui apresentada para a igreja. Deus preparou um auxiliar de jovens, o Tiaguinho. Aí veio o Tiaguinho aqui na frente. Deus também preparou um porteiro, é o Rubinho. O Rubinho era filho do porteiro local. Olha a sabedoria das meninas. Já foi para a porta da minha sala, ficou igual nosso porteiro, bonitão assim, reto, sabe? Virou porteiro na hora. E disse: Deus também preparou um encarregado de orquestra. Eu pensei que era um daqueles 2 meninos, mas a meninada deram um show em mim. A obra de Deus, ela é revelação. O conhecimento, o encarregado tem um compromisso de buscar. Mas antes dele ter o conhecimento, teve a revelação do nome dele aos nossos anciãos. Ele disse assim: Deus preparou o Emerson para encarregado de orquestra. Ele tinha 7 anos de idade, o menino. Ele regia o Bona, ele fazia assim: do, ré, mi. Os meninos viram nele o dom de regência e apresentaram ele para encarregadinho de orquestra. Já enfrentou a primeira prova porque os 2 ficaram bicudos, os 2 moços, aprovaram. E disse: Deus também preparou um auxiliar de cooperador quando eu não puder atender, o Roberto. O Roberto levantou. E para cooperador todo mundo parou. Ele disse: Deus confirmou eu mesmo. A primeira autoapresentação que eu assisti na minha vida. Bem, foi pregar
pregar a palavra, pregou a palavra, Deus abençoou grandemente, e ele então encerrou e disse: irmão Cláudio, amanhã tem culto na vila. O nome da vila é Nova Esperança. Olha o nome. Amanhã tem culto na vila e nós vamos marcar outro dia de cultinho, tá bem? Mas a gente não vai parar. O voto está feito, tá bem. E eles foram saindo e eu olhei para minha esposa e vi quando o rosto dela foi transfigurando. O rosto de alegria, de sorrir, de ver as crianças, de achar tudo engraçado, foi trocando pelo rosto da tristeza, o rosto da realidade, o rosto da verdade. Tem gente que está aqui dentro, a tua prova era tão forte que você não queria que esse momento acabasse. Se eu pudesse escolher, irmão Daniel, eu escolheria para nunca isso acabar, para você não voltar lá pro leito do teu tratamento. Se eu pudesse escolher, eu trocaria a minha felicidade pela tua libertação. Por isso que quando você está aqui dentro, não tenha pressa que o culto acabe, porque você quer que acabe, porque está tudo bem para você, mas para quem está provado não quer que termine nunca. Assim estava eu dentro de casa, não queria que terminasse aquele momento. Eu olhando para minha esposa, disse: você já está triste, Raquel? Ela disse: eu estou triste, porque o mundo das crianças, esse mundo inocente, esse mundo perfeito, era o mundo que eu queria para mim. Mas lá no meu quarto tem um filho condenado à morte. A qualquer momento pode sair um caixão da minha casa. Eu não queria que esse momento acabasse. Então eu apertei a mão dela: vamos acompanhar os meninos até eles saírem. Um menino saiu para cá, outro saiu para lá, na escuridão. E o cooperadorzinho foi embora. Diante dos meus olhos tem um campo assim, um areião, e depois do areião a casa dele lá na frente. Mas antes dele sumir, era um dia à noite, irmãos, antes dele sumir da minha visão, uma cena que me marcou. Ele virou de lá e a Raquel já estava com as lágrimas derramando. Ela chorava muito nessa prova. E ele olhou de lá e disse assim: ô irmão Cláudio! Aí eu respondi daqui: oi André, não chora, viu? Não chora! Vamos parar de fazer um pouquinho, irmão. E quando Deus não entrar na tua casa, a morte é vida! Foi embora, entramos para dentro, adormecendo, como quando foi no outro dia. Para resumir, nosso filho amanheceu liberto. Sem nada, absolutamente nada, não tem uma sequela. A única coisa que tem é um registro lá no hospital que um dia ele passou por lá e mais nada. Hoje está casado, é pai, me deu uma netinha, perfeito, inteligente, trabalhador. Não ficou absolutamente nada. E as crianças tocaram. Entre aqueles ali tinha alguns outros também, tinha outros da cidade. Há 5 anos atrás Deus me deu a graça de voltar lá e abraçar um daqueles meninos confirmado para encarregado regional. Glória a Deus. Vamos tocar o hino 2 para concluir?